Sejam bem-vindos. Hoje eu vou explicar sobre a geometria espacial de posição. Espaço, plano, reta e ponto. O ponto não tem dimensão. Representamos pontos por letras latinas maiúsculas. Então, classificando ponto, a gente sempre vai determinar ela como uma letra maior. As menores são tratadas de outra forma, como a reta. A reta só apresenta letras minúsculas. Assim você consegue diferenciar o ponto da reta. O que é reta? É a unidimensional, infinita e ilimitada. Representamos por letras latinas minúsculas. Então, a diferença de um ponto por uma reta é bastante grande. Quando as letras forem maiores, representa-se um ponto. Quando as letras forem menores, será reta. O plano é bidimensional, infinito e ilimitado. Ele sempre vai ser representado por letra grega. Então a gente sabe, a diferença de um plano, uma reta e um ponto. Chamamos espaço o conjunto de todos os pontos. O espaço é tridimensional, infinito e ilimitado. Então, sempre que tiver um espaço, ele vai sempre chamar de conjunto, de todos os pontos. Por exemplo, ele tem uma figura, Tem um ponto, tem outro ponto, um ponto, São as vértices. Mais para frente será comentado. Todo conjunto não vazio de pontos do espaço é uma figura geométrica. Uma figura geométrica pode ser plana ou espacial. Plana, quando, vamos dizer assim, é lisa, por exemplo. A parte de cima, do ponto até outro ponto, é lisa. Igual a gente daquele alfa. O retângulo está no plano de alfa. Postulados e definições. Postulado 1. Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Postulado 2. Por dois pontos distintos, passa uma única reta. Postulado 3. Num plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Postulado 4. Por dois pontos distintos ou pela reta em que eles determinam, passam infinitos planos. Postulado 5. Por três pontos distintos não colineares, passa um único plano. Postulado 6. Se dois pontos distintos pertencem a um plano, então a reta que eles determinam está contida no plano. Então, partes da reta, do plano e do espaço. A semirreta e segmento de reta. Esse primeiro exemplo transformou um ponto a um ponto até uma reta. Como sabemos, as letras maiúsculas, ponto. As menores, reta. Então, a reta AB de pontos e R, a reta. Semiplano. O plano de alfa é a reta de S. É chamada de semiplano. Ou seja, a quantidade que tem de um lado tem do outro. Semiespaço. Semiespaço é o comprimento entre o meio, para cima e para baixo. Posições relativas de duas retas. Duas retas distintas, R e S. Elas podem ser coplanares ou não coplanares. As coplanares são paralelas concorrentes. As não coplanares são reversas. Então, o postulado de Euclides, aquela regrinha, por um ponto fora de uma reta R, passa uma única reta S, paralela a R. Como exemplo, olha lá. Aqui nesse exemplo, está trazendo da seguinte forma. Temos duas retas que não se encontram, são chamadas de paralela. No caso, R, reta R e reta S.
são paralelos, não se encontram. Já a reta T se encontra com a reta S, é chamada de transversais, porque ela passa em cima da reta S. Ângulos de duas retas. Duas retas correntes, R e S, formam entre si 4 ângulos. Elas são 2 a 2, opostas pelos vértices e por isso congruentes. O menor desses ângulos é chamado de ângulo entre as duas retas, θ. Θ é igual a 90 graus. R e S são perpendiculares. Então, elas são perpendiculares, né? Porque são retas que se encontram, né? Ou é perpendicular ou também é chamado de transversais, que se encontram, né? Então, onde θ menor que 90, R e S são oblíquas. Isso no plano alfa. Define-se também ângulo entre duas retas reversas. São aquelas de tortinha, né? Inclinadinha um para o lado, né? Aí ela é só chamada de ortogonal quando uma reta se cruza com uma das reversas. Então, como o T e o R, a gente vai ter ali mais ou menos um ângulo de 20 a 30 graus, né? Que é θ. Então, é ortogonal. Determinação do plano. Um plano fica determinado por uma reta e um ponto não pertencente a ela. Duas retas paralelas, ou seja, aquelas que não se cruzam, e as retas concorrentes, né? Posições relativas de reta e plano. Então, paralela, né? Nós teremos R, secante S e contida T. A gente analisa ali, né? Que R é paralela, mas só que a gente vê que tem alguém, né, que está cruzando nela, que é o S, que o S, né, é secante. Então, ela não tem nada a ver, né, que ela só está demonstrando a paralela. GS é só uma concorrente. Reta perpendicular a um plano. Uma reta R é perpendicular a um plano alfa. Se e somente se, R é perpendicular a todas as retas contidas em alfa, que contém o ponto em que R fura alfa. Se R não é perpendicular a alfa, dizemos que R é oblíqua. Então, olha só. A reta, né, paralela pode ser uma das duas, ou uma secante. Perpendicular pode ser chamada, né, que é transversal. Ela pode ser a secante ou oblíqua a secante, certo? Isso, então aí, né, a gente disse, né, porque ali não é perpendicular, porque R, né, não cruzou com o outro, né, ou seja, não ficou transversado com a outra. Então, né, ela é oblíqua, né, da perpendicular, que é R. A projeção de uma figura no plano. Por um ponto do espaço, pertencente ou não a um plano alfa, pode ser traçar uma única reta perpendicular a alfa. Fazemos isto por todos os pontos de uma figura geométrica. Obtemos no ponto sua projeção ortogonal, né? Então, olha só, o primeiro exemplo, né? Temos um ponto com ponto, uma reta, né? E o outro ortogonal, né? Ponto com ponto, lembrando, em cima já é, né, tortinho. Mas ela continua sendo uma reta. Ângulo de reta plano. O menor ângulo θ entre uma reta R e sua projeção R, segundo, é, por definição, um ângulo de R com o plano alfa. Então, ó, mesma coisa, né? Esse pontinho, ele pode ser tratado de R como um segundo, na realidade. E R, né, no caso, passou em cima da linha R segundo, né? Então, ela é o quê?
perpendicular. E esse R pode ser a secante de θ. Posições relativas de dois planos paralelos, né? Aqueles que não se encontram, como eu já havia dito, né? Aqueles que tem um em cima e um embaixo sempre vão andar um em cima e outro embaixo, mas não vão se encontrar. As secantes, né? Que são os oblíquos, né? Aquela que se encontra bem no meio e, ou seja, como a gente já está vendo ali, parece aquele X, né? Mas ali a gente sabe que a mesma quantidade que tem do lado tem do outro. Beta e alfa, né? As perpendiculares, né? Aquelas que, né, já vimos falando, aquelas que cortam um com a outra. Então, lembrando, paralelos não se encontram. Secante, né? É a mesma forma que a gente tem dito, né? Que são os oblíquos, né? Vai ter a mesma, né? Quantidade de um tem no outro. E os perpendiculares, aquele que corta, né? Se uma reta R é perpendicular, cadê a reta R? É um plano alfa, sempre. Todo plano que contém a R é perpendicular a alfa, certo? Ângulo de dois pontos. Escolhendo um ponto P, qualquer de R, traçamos por P as retas S e T, perpendiculares. S e T são perpendiculares. Sendo que a reta alfa e a outra em beta, o ângulo θ entre S e T é, por definição, ângulos de plano alfa e beta. Então, olha só, como eu disse ali no começo, R, né? Toda reta R que a gente já viu é perpendicular a alfa. Sempre, como eu já tinha dito. Então, a reta T e S é perpendicular, porque o R passa o ponto no meio deles, por isso é perpendicular a alfa. E alfa em beta também é diferente, porque os dois estão ligados, porque essa reta S é do ponto alfa e a T é do ponto beta. Conceito geral de distância do espaço. Primeira definição, CR é a reta e P é o ponto, não pertence a R. A distância entre P é a medida do segmento PQ, sendo que Q, o ponto em que é perpendicular a R, traçado por P, corta R. R, lembrando, se R for perpendicular, está sobre alfa. Então, Q com Q ao ponto R, sabendo que a gente já tem o que? Outro perpendicular entre o ponto P até o ponto Q, traçando o R. A segunda, CE alfa é um plano A e o ponto não pertence a alfa. A distância entre A e alfa é a medida do segmento AB, sendo B a projeção de A em alfa. Porque, ó, do ponto A até o ponto B, com aquele pontinho em cima, ela é a distância entre um com o outro, como do ponto B até o ponto B com o tracinho em cima. Já do ponto A até o ponto B é o comprimento. Isso está relativo a alfa, ao plano, né, de alfa, sendo então que A e B é menor que A, B, porque, ó, de A a B é um comprimento maior. Certo? Obrigado por vocês terem entendido, né? Muito obrigado por tudo. E a gente pode seguir com outra atividade quando tiver. Tá bom? Obrigado.